Te adoro, Espírito Santo. Paz de Deus, irmão Manolo. Deus te abençoe. Um abraço. Irmãos, estamos a ver se entram algumas pessoas para eu continuar a ver se entram. Estou aqui a convidar. Um abraço, irmão Júnior. Deus te abençoe. Te adoro a minha alma, Espírito Santo. Te adoro, Espírito Santo. Te adoro. Irmãos, a ver se entram mais pessoas. Estou à espera que entrem mais pessoas. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor Jesus. Se puderem partilhar, partilhem. Que isto vai fazer bem a todos, em nome de Jesus. Te adoro a minha alma, Espírito Santo. Te adoro a minha alma, Senhor. Paz do Senhor, Manarias. Deus te abençoe. Um grande abraço. Saúl diz aos outros jovens, para aderirem, que é para eu começar. Partilha para o grupo. Saúl, partilha para o grupo. Partilha para o grupo, que é para todos verem. Te adoro a minha alma, Espírito Santo. A paz de Deus para todos. Irmãos, eu estou a fazer este direto porque alguns irmãos me têm telefonado, outros me têm mandado mensagens, principalmente aqui da Beira Baixa têm-me telefonado e têm-me mandado mensagens que não entendem, irmãos, ou não sabem quando é que é o arrebatamento da igreja. Outros dizem, irmãos, que nós já estamos a passar a tribulação, outros dizem, irmãos, que nós já estamos a passar os selos, outros dizem, irmãos, que a igreja só vai ser arrebatada depois da tribulação, e há uns irmãos que estão com muitas dúvidas e têm-me ligado e têm-me perguntado e disseram, irmãos, a maior parte dos irmãos era para eu fazer este direto para eu tirar as dúvidas. Irmãos, não vou entrar, irmãos, muito profundo, irmãos. Vou tentar ser o mais simples possível, tentar explicar isto o mais simples possível, para que todos nós possamos entender, irmãos, o que é o arrebatamento, o que é a segunda vinda de Cristo e estamos a viver ou não na grande tribulação. Mas primeiro, irmãos, eu gostava, irmãos, de orar, apresentar-me diante de Deus, apresentar vossas vidas para nós, irmãos, porque tudo tem que ser feito debaixo da mão e do poder de Deus. Tudo tem que ser feito debaixo da mão e do poder de Deus. Irmãos, vamos orar em nome do Senhor. Eu vou só levantar um bocadinho o som do televisor e no nome do Senhor Jesus. Te adoro a minha alma, Espírito Santo. Aleluia.
adora a minha alma. Bom, irmãos, vamos orar. Vamos apresentar-nos diante de Deus e depois já vou explicar, irmãos, aquilo que tem a explicar em nome do Senhor. Feche os nossos olhos e vamos orar diante de Deus. Senhor amado e Deus da glória, Pai de toda a bendita eternidade, Senhor Jesus, e nesta noite, Pai, estamos diante da Tua presença, Senhor, sabendo, Pai, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, sabendo, Pai, que Tu és o Deus imutável, que não mudas, sabendo, Pai, que Tu és o Deus omnipresente, que estás em todo lugar, sabendo, Pai, que Tu és o Deus omnisciente, que conhece todo o pensar. Oh, amado Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, meu companheiro, e nesta noite, Pai, em primeiro lugar, quero-Te rogar, Senhor, perdão dos nossos pecados e das nossas faltas. Quero pedir-Te, meu amigo Espírito Santo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Teu precioso sangue, Pai, venha sobre nós, Pai, todos aqueles que me estão a ver e a ouvir, Senhor. Pai, que venha sobre as suas casas e sobre as suas famílias, Senhor. Pai, Tu bem sabes, Senhor, que nós estamos a viver tempos difíceis, Pai. Que estamos a viver, Pai, tempos, Senhor, de angústia. Mas o Senhor é maior. Senhor, eu Te rogo, Pai, que Tu ilumines a minha mente, Senhor, e que através da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai, eu possa explicar, Senhor, aos meus irmãos, às minhas irmãs, segundo a Tua vontade, no nome do Senhor. Senhor, cobre-nos com o Teu sangue, Pai. Guarda-nos e livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Bendito seja Deus. Irmãos, se não estiverem a ouvir bem, se não estiverem a ouvir bem, vocês vão dizendo. Amém? Se estiverem a ouvir bem, ou não estiverem a ouvir, vocês digam que eu baixo um bocadinho o som da televisão no nome do Senhor. Amados, alguns irmãos têm perguntado se a igreja já está a viver na grande tribulação. E há irmãos assustados, há irmãos com medo. Em primeiro lugar, irmãos, em primeiro lugar, a gente não tem que ter medo, porque o medo não é de Deus. O medo vem da parte de Satanás, que Deus o repreenda no nome do Senhor. A gente tem que ser prudentes, sim. Precavidos, sim. Temos que ter cuidado, sim. Mas não vamos ter medo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas alguns irmãos têm perguntado quando é que isto vai acontecer, se temos grande tribulação. Então, irmãos, eu só posso responder isso, irmãos, através da palavra de Deus, através da Bíblia, porque a palavra de Deus é a fonte viável, é a fonte verdadeira, é a única que não tem falhos. É a palavra de Deus. Então vamos ler a palavra de Deus, irmãos, num texto conhecido de muitos de nós outros, no livro de Mateus, capítulo 24, o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, no Sermão do Monte, muito conhecido, ele diz estas palavras. Escutem. 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, irmãos, puderem partilhar, partilhem. Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E respondeu Jesus: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não tenham medo, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Bendito seja Deus. Tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados
de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos se hão de escandalizar. Infelizmente, irmãos, há muitos que hoje, por causa deste vírus, se estão escandalizando diante de Deus. Mas isto é outra história, vamos a outra história. Então, aqui é para falar sobre aquilo que é o arrebatamento e a vinda de Cristo. Neste tempo, muitos se hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha de todas as nações. Então virá o fim. Bendito seja a palavra de Deus. Amados, o nosso Cristo, quando está falando, irmãos, no capítulo 24 do livro de Mateus, ele está falando, irmãos, aqui sobre 2 tópicos. Está falando sobre 2 tópicos. O primeiro tópico, irmãos, ele está falando sobre o arrebatamento. E o segundo tópico, ele está falando, irmãos, sobre a segunda vinda de Cristo. Bendito seja Deus. Amados em Cristo Jesus, aquilo que eu vos quero ensinar nesta noite é o seguinte: o arrebatamento da igreja não tem nada a ver com a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento da igreja é uma coisa, a segunda vinda de Cristo é outra coisa. Bendito seja Deus. Pastor, acaso nós estamos a viver a grande tribulação? Não, a gente não está a viver a tribulação. Pastor, acaso a igreja vai passar pela grande tribulação? Não, a igreja não passa pela grande tribulação. É antibíblico. Jesus disse, irmãos, à igreja, se não me falha a memória, a igreja de Filadélfia, no livro de Apocalipse, irmãos, como todos sabemos, o livro de Apocalipse, irmãos, é simbólico. E como todos sabemos, o livro de Apocalipse, irmãos, é profético. E algumas das profecias deste livro já se cumpriram. E irmãos, e Jesus disse à igreja de Filadélfia: porque tu guardastes o meu nome, porque tu guardastes a fé, porque tu guardastes a minha palavra, eu também te vou guardar no dia em que eu for provar a terra. Amados em Cristo Jesus, aquilo que nós estamos a viver hoje, eu acredito, irmãos, por aquilo que eu entendo pela Bíblia, que é o princípio das dores. A igreja passa pelo princípio das dores? Eu acredito que sim, que nós estamos a passar pelo princípio das dores. A igreja vai passar pela grande tribulação? Não, a igreja não passa pela grande tribulação. Pois bem, o arrebatamento da igreja não tem nada a ver com a segunda vinda de Cristo. Amados, o arrebatamento da igreja, a palavra arrebatamento vem da palavra grega harpasos. A palavra arrebatamento vem da palavra grega harpasos, que significa tirado à força e com rapidez. Aleluia! Bendito seja Deus. A palavra harpasos significa tirado à força e com rapidez. O apóstolo Pedro diz esta palavra assim: eis que Jesus virá como ladrão de noite. Oh, glória a Deus. Irmãos, se nós soubéssemos quando o ladrão vinha a assaltar a nossa casa, certamente nós estávamos à porta, a guardar a nossa porta. Mas ninguém sabe quando o ladrão vem. Jesus disse: eis que eu vou voltar no abrir e fechar de olhos. Pastor Acácio, então o que é que você quer dizer com isso? Aquilo que eu quero dizer é o seguinte: que o arrebatamento da igreja não tem sinais. Há muita gente, irmãos, que faz confusão com o arrebatamento da igreja e com a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento da igreja, irmãos, nada tem a ver com a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento da igreja não tem sinais. O arrebatamento da igreja, irmãos, é iminente. É no abrir e fechar de olhos. Você que está a me assistir agora e você está neste lado a ver-me, feche lá os seus olhos e abra. Já está. Assim será o arrebatamento. O arrebatamento, irmãos, não tem sinais. Então, pastor Acácio, então quando a Bíblia fala de terremotos, eu vou explicar. A Bíblia, quando fala que haverá terremotos, que haverá pestes, que é o que está a passar hoje, que esta peste, quando houver epidemias, quando houver fomes,
quando houver guerras, quando o amor esfriar, está falando do quê? Quando a Bíblia fala em terremotos, quando a Bíblia fala em pestes, a Bíblia está falando da segunda vinda de Cristo. Estes sinais são para mostrar que a segunda vinda de Cristo virá a Jesus. Então eu faço uma pergunta a você: se a segunda vinda de Cristo, irmãos, pelos sinais que nós entendemos, está breve, então quer dizer que o arrebatamento da igreja, irmãos, está por um fio. Que o arrebatamento da igreja, irmãos, está iminente. Bendito seja Deus, glorificado seja o seu nome. Maranata, Cristo vem. Então, irmãos, quando a Bíblia fala, quando Jesus está falando aqui sobre terremotos, sobre pestes, sobre guerras, ele está falando da segunda vinda. O que é a segunda vinda? A segunda vinda, irmãos, é quando... Eu vou explicar devagar para vocês entenderem. A Bíblia diz que o arrebatamento, irmãos, era um abrir e fechar de olhos. Para que serve o arrebatamento? Irmãos, agora vejam bem, irmãos, vocês... Vejam bem, irmãos, se vocês não estão assim tristes de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o arrebatamento é só para os crentes. A Bíblia diz, irmãos, que o arrebatamento é só para a igreja. Ai, que lindo! Irmãos, olha, isso vai mexer com vocês. Se tiverem Deus no coração, vai mexer com vocês. A Bíblia diz, irmãos, que o arrebatamento, irmãos, é para os mortos em Cristo. Aleluia! O arrebatamento, irmãos, é para os mortos em Cristo. Aleluia! O arrebatamento, irmãos, é para a igreja ser galardoada por nosso Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento, irmãos, é único e exclusivo para a igreja. O arrebatamento, irmãos, não é para o mundo, porque o mundo, irmãos, não é digno de subir. O mundo não é digno de estar com Cristo. O arrebatamento, irmãos, é único e exclusivamente para a igreja. Irmãos, escutem. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, Cristo não mete o pé na terra. Cristo fica nos ares, à nossa espera. E a Bíblia diz assim: e ao ressoar da última trombeta, dada a ordem do arcanjo, bendito seja Deus. A Bíblia diz assim: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ai, mas eu vou voltar a dizer: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que aqueles que morreram em Cristo já estão no céu. Bendito seja Deus. Os meus familiares, os vossos familiares já morreram, mas estão com Cristo, já estão no céu, gozando, louvando e glorificando a Deus. Mas quando Deus dará a ordem do arrebatamento, o Espírito está com Cristo, irmãos, vai voltar àqueles corpos. E assim, irmãos, como foi o exército, irmãos, de Ezequiel, que tomou vida, tomou carne, tomou nervos, aleluia, se levantou, assim será, irmãos. As tumbas serão abertas, aleluia. Bendito seja Deus, glorificado seja Deus. Irmãos, e os corpos se levantarão, aleluia, e serão transformados, diz a Bíblia, serão transformados em corpos glorificados, semelhantes aos do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que estes corpos serão transformados em corpos incorruptíveis. Aleluia! A Bíblia diz que estes corpos serão transformados em corpos sem defeito, em corpos sem doenças, em corpos sem maldição. E a Bíblia diz, irmãos, que os mortos ressuscitarão primeiro. E quando os mortos ressuscitarem primeiro, nós, os que estivermos vivos, seremos, irmãos, levados num ápice. E nos ares seremos também transformados em corpos glorificados. Bendito seja Deus. E a Bíblia diz: e juntamente com eles iremos ao encontro do nosso Cristo. Aleluia. E irmãos, a Bíblia diz: e aí passaremos 7 anos nas bodas do Cordeiro, louvando, glorificando e exaltando a Deus. Bendito seja Deus. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmão. Bem, eu vou orar por vocês. Escuta, Deus te abençoe, irmão de cara. A Bíblia diz assim: quando a igreja for arrebatada,
Nós vamos para as bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? Irmãos, as bodas do Cordeiro é o casamento. É o casamento de Jesus com a noiva. É o casamento de Jesus com a noiva, que nós somos a noiva. Eu e você somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. A noiva imaculada. A noiva que está à espera. A noiva que não se contamina. A noiva que não tem medo. A noiva que não duvida. A noiva que não desespera. Nós somos a noiva de Cristo. E a noiva está à espera do seu amado. A Bíblia diz, irmãos, quando nós fomos arrebatados, vamos estar nas bodas do Cordeiro durante 7 anos. Louvando, glorificando a Deus. E Jesus disse assim, há muitos que se vão assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Irmãos, quando a igreja sobe, a Bíblia diz, irmãos, que nós vamos diretamente ao tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo, irmãos, é quando Jesus vai galardoar, vai dar galardões ou coroas. Eu já preguei isto na igreja do Centro, irmãos, sobre as coroas. São 5 coroas que não vou estar aqui a mencionar, irmãos, agora, para não estar a perder tempo. E quando a gente entrar, irmãos, no reino, o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, diz a Bíblia, nos vai enxugar toda a lágrima e vai dizer esta palavra tão forte, tão forte. No pouco que me foste fiel, no muito eu te vou colocar. Entra e goza eternamente no nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Estou sentindo a Deus aqui, irmãos. Estou sentindo a Deus. Irmãos, então a igreja, para explicar, irmãos, o que é o arrebatamento e depois o que é a segunda vinda de Cristo. Então a igreja fica com Cristo durante 7 anos. Depois de 7 anos, durante estes 7 anos, irmãos, a gente fica lá. Mal a igreja for arrebatada, a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo sai da terra. O Espírito Santo sai da terra. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, e diz assim a palavra de Deus. Escutem. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Escutem o que diz a palavra. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Não estejam perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que a vinda de Cristo já tenha vindo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro, escutem, irmão, escutem por favor. A gente não está a viver em tribulação como muitos pensam. Deixa eu ver só o primo Daniel. A gente não está a viver em tribulação como muitos pensam. Nós estamos a viver, irmãos. Porque para a gente estar a viver a tribulação, irmãos, a gente tem que ser arrebatado e o anticristo tem que entrar, irmãos. Sabes quem é que está a deter o anticristo? Há muita gente, irmãos, que diz que o anticristo é o Macron. Dizem que é o Macron, outros dizem que o Papa é besta. Irmãos, eu não sou adivinho. Não sou adivinho, não tenho o espírito de divinação, graças a Deus. Porque quem tem o espírito de divinação, irmãos, tem o espírito de Satanás. Amém? Quem adivinha são as bruxas. Eu não sei se o Macron, irmãos, é o anticristo. Eu não sei, irmãos, se o Papa é o anticristo. Eu não sei se o Ciclano é o anticristo, irmãos, porque para este tempo eu já não estou cá. Eu não quero saber quem é o anticristo. Para este tempo, irmãos, já estou no céu, louvando e glorificando a Deus. Não se preocupe tanto em saber quem é o anticristo. Preocupe-se em salvar a sua alma, salvar a sua casa e salvar a sua família. Quem cá ficar, olha, veja depois quem é o anticristo. Vamos ler. Ninguém vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que chama Deus e é objeto de culto, a pontos de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não se recordam de que ainda estando convosco, eu costumava dizer, pregar estas palavras, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, irmãos, que enquanto a igreja estiver na terra, a tribulação não começa. Enquanto a igreja estiver na terra,
O anticristo não se pode manifestar. A palavra manifestar, escutem, a palavra manifestar significa dar-se a conhecer. A palavra manifestar, dar-se a conhecer. Ou seja, irmãos, se o anticristo já cá está ou não sei, mas ele só se pode manifestar, só se pode dar a conhecer quando aquilo que o tem é a igreja e o Espírito Santo. Nós e o Espírito Santo é que temos detendo o anticristo. Enquanto a igreja não for arrebatada, o anticristo não pode vir. Enquanto a igreja não for arrebatada, a grande tribulação não pode começar. Bendito seja Deus. Irmãos, então, mal que a igreja saia da terra, mal que a igreja seja arrebatada, porque, irmãos, nós acreditamos, irmãos, no arrebatamento pré-tribunalismo, que é a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Por favor, aprendam, partilhem isto. A igreja de Cristo vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Deus nos vai guardar da hora em que vai provar a terra. Escutem, a igreja é arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, irmãos, automaticamente, irmãos, é um caos. Se hoje este vírus, irmãos, que infelizmente, irmãos, muitas pessoas têm morrido, e hoje já me disseram, irmãos, que morreu um cigano aqui que era português, e que Deus conforte as suas famílias. Mas se hoje já está este pânico, imaginem vocês quando a igreja for arrebatada. Imaginem vocês, irmãos, quando a igreja for arrebatada. Sabe o que é que vai acontecer? Os jornalistas, os cientistas e os mundos, sabe o que é que vão dizer? Foram os OVNIs, foram os extraterrestres. A gente sabia que havia vida noutros planetas. A gente sabia que havia extraterrestres. E, irmãos, então vai entrar num caos, porque vão dizer: em Portugal desapareceram tantos milhões de pessoas, na Inglaterra desapareceram tantos milhões de pessoas, no Brasil desapareceram tantos milhões de pessoas, na África desapareceram tantos milhões de pessoas, na China desapareceram tantos milhões de pessoas. E, irmãos, e o mundo vai entrar num caos, irmãos, tremendo. E ninguém se vai orientar. Se hoje a economia já está baixa com este vírus, quando a igreja for arrebatada, a economia vai estar zero. Se hoje, irmãos, já é difícil irmos ao supermercado, quando a igreja for arrebatada, irmãos, então é que não vais mesmo ir ao supermercado a comprar comer. E então o que é que vai acontecer, irmãos? Os líderes mundiais, aí sim, os líderes mundiais vão apresentar um homem. O homem, irmãos, que consegue mexer com as sementes. Este homem, irmãos, é o anticristo. O anticristo, irmãos, diz a Bíblia, diz assim, irmãos, capítulo 13, irmãos, do livro de Apocalipse. O número deste homem, ele vai usar uma marca, e o número desta marca é 666. E depois Jesus diz assim: quem lê entenda a número de homem. Quem lê entenda a número de homem. Ou seja, que o anticristo será um homem possuído pelo próprio Satanás. Assim como Jesus, irmãos, encarnou num corpo de carne, Satanás, irmãos, vai incorporar no corpo de um homem. Mas por favor, irmãos, por favor, não vos assusteis, não tenham medo. A igreja não passa a grande tribulação. A igreja não vai estar com o anticristo. Irmãos, no tempo que o apóstolo Paulo falou estas palavras para a igreja de Tessalonicenses, havia um jornal, irmãos, se não me falha a memória, que era o jornal Tito. E o jornal, irmãos, era horrível. Sabe o que é que fazia aos crentes? Levava os crentes, irmãos, para a arena, ele cerrava os pescoços. Pôncio Pilatos, irmãos, naquele tempo, irmãos, matou Pedro e Tiago, no ano de 65 e 66. A Pedro, irmãos, o crucificaram de cabeça para baixo. A Paulo cerraram a cabeça. A Bartolomeu lhe arrancaram a pele, irmãos, a pele, a sangue frio. Irmãos, a Tiago, irmãos, estava orando, irmãos, na Índia, e conforme estava orando, irmãos, lhe atiraram 3 setas, irmãos, e ficou de joelhos morto. Irmãos, havia uma irmã, segundo a história bíblica, quem sabe um bocadinho da história bíblica, chamada a Duquesa de Sirdes, que ela tinha 7 filhos. Apanharam nela, irmãos, e disseram assim: ou tu negas a Cristo, ou a gente mata os teus filhos. Para vocês terem uma ideia, irmãos, ao filho mais novo desta duquesa, lhe começaram a cortar as orelhas. Ao filho mais velho, irmãos, cortaram os braços. A irmã do meio, desculpando a expressão da palavra, irmãos, estava de bebê, lhe rasgaram o ventre.
Hoje em dia, irmãos, por passarmos um bocadinho, já estamos tão afrontados. E naquele tempo, irmãos, os crentes pensavam que General Tito, Pôncio Pilatos, e pensavam, irmãos, que o Nero, naquele tempo Nero, irmãos, matou Pedro, matou Tiago e matou muitos crentes. E muita gente, irmãos, dizia que Nero, inclusive o nome de Nero, traduzido, irmãos, para os números romanos, dá 666. Sabiam? O nome de Nero, traduzido para os números romanos, dá 666. E naquele tempo, os crentes que habitavam já diziam assim: ai, já estamos a viver o terror da tribulação, já estamos a viver os últimos tempos, mas nunca negaram a Deus, mas nunca tiveram medo de pregar a palavra, mas nunca deixaram de fazer a vontade de Deus, aleluia. E diziam: ai, estamos a viver. E então o apóstolo Paulo, irmãos, no fim da sua vida teve que dizer: ai, calma, tenham calma, porque ainda não é o fim. A igreja não vai passar por uma grande tribulação. Tenham calma. Olha o que é que diz, irmãos. Escutem. Livro 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, assim a palavra de Deus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Bendito seja Deus. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Então, irmãos, para não estar a tardar muito tempo e não estar-vos a cansar, quando a igreja, irmãos, for arrebatada, o anticristo então vai aparecer. E o anticristo, irmãos, será um homem, irmãos, que terá uma solução económica, social e religiosa. Sabes o que é que vai propor o anticristo? Que haja só uma moeda. Sabes o que é que vai propor o anticristo? Que haja só um governo. Sabes o que é que vai propor o anticristo? Que haja só uma religião. Terem espera, irmãos. O anticristo vai propor uma só moeda, um só governo e uma só religião. E como todos sabemos, irmão, o anticristo vai fazer aliança com o povo de Israel, a tal aliança de paz, vai fazer essa aliança de paz, vai novamente erguer o templo, irmãos, para os israelitas, e quando ele erguer o templo, irmãos, os israelitas vão dizer: afinal o Messias já veio, afinal o Messias é este. Hoje há muitos irmãos que estão partilhando vídeos de rabis, e que dizem que tu és para do Messias. Sabes quem tu és para estes rabunis? Não é de Jesus, é do anticristo. O Messias que eu estou à espera, mas é do anticristo. Mas depois, irmãos, a Bíblia diz que o anticristo, irmãos, vai ao fim dos 3 anos e meio de paz. Ao fim dos 3 anos e meio de paz, durante estes anos, irmãos, há muitos, aqueles que cá ficarem, vais poder comprar os créditos, vais ser tremendo, vais ter casa própria, vais ter carro próprio, vais ter muito dinheiro, vais ser bem sucedido, vai haver muita paz. E as pessoas vão dizerem: isto vale a pena, assim vale a pena. Aqueles crentes eram mentirosos, aqueles pastores eram mentirosos, tudo o que eles falavam era tudo mentira, porque eles diziam que a gente ia passar tribulações, eles diziam que a gente ia passar guerras, mas é tudo mentira. Enterem-se, estamos a viver do melhor, temos paz, temos carros, temos casas, fazemos feiras à vontade, temos do melhor. Mas a Bíblia diz que ao fim dos 3 anos e meio o anticristo vai romper o acordo, e a Bíblia diz, irmãos, que vai dentro de Jerusalém, se vai sentar no templo de Jerusalém e vai dizer: eu sou Deus, e a partir de hoje todo mundo vai ter que me adorar como se fosse Deus. E então aí, irmãos, quando acontecerá, irmãos, aquilo que a Bíblia chama a grande tribulação. A grande tribulação, irmãos, é complicada. E depois, irmãos, da grande tribulação, então aí, irmãos, dá-se a segunda vinda de Cristo. Aí sim, irmãos, dá-se a segunda vinda de Cristo. O que é a segunda vinda de Cristo? A segunda vinda de Cristo, irmãos, é quando Cristo vem com a sua noiva, que somos nós, a igreja. Quando Cristo vem com a sua noiva, a Bíblia diz, irmãos, que ele vem. Olha o que é que diz a Bíblia, irmãos, no livro de Zacarias. Vamos ler.
Eu só prego, irmãos, com base bíblica. Se não tivesse base bíblica, não prego. Escutem. Zacarias, capítulo 14, e verso 3, diz assim a palavra de Deus sobre a segunda vinda de Cristo. Então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o Oriente e para o Nascente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apertará para o norte e a outra metade se apertará para o sul. É isso, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que Cristo vai vir, vai parar sobre o Monte das Oliveiras, juntamente com a sua igreja. A Bíblia diz, irmãos, e se vocês sentirem da parte deles, digam aí um amém num vídeo. E a Bíblia diz assim, irmãos, e Cristo, com o sopro da sua boca, a Bíblia diz, irmãos, que ele matará o anticristo. Ramacharacanda Ramachakaya. Pastor Acácio, qual é o propósito da grande tribulação? Mais uma vez eu friso que a igreja não vai passar a grande tribulação. Eu e tu vamos para o céu. Escutem. Qual é o propósito da grande tribulação? Escutem. Propósito da grande tribulação. Primeiro, é fazer com que Israel reconheça que Jesus Cristo é o Messias. Este é um dos propósitos da grande tribulação. Segundo, é julgar as nações gentias pela tentativa de destruírem a nação de Israel e pelo abuso dela. Terceiro, é permitir que o mundo que rejeita a Cristo possa experimentar a tristeza e o sofrimento criados pelo império de Satanás. Isto é muito forte, irmãos. Um dos tópicos que a grande tribulação vai ser é permitir que o mundo que rejeita a Cristo possa experimentar a tristeza e o sofrimento criados pelo império de Satanás. Quarto, é permitir derramar a ira de Deus sobre todos os que rejeitam o Evangelho. A grande tribulação é permitir que a ira de Deus venha sobre todos aqueles que rejeitaram o Evangelho. Então, por estes tópicos, podemos ver que a igreja não vai passar a grande tribulação. Por estes tópicos, irmãos, podemos ver, irmãos, que a grande tribulação é para julgar. A grande tribulação, irmãos, é para que a ira de Deus seja aplicada. Irmãos, na primeira vinda, Cristo vem como advogado. Na segunda vinda, Ele vem como juiz. Na primeira vinda, Ele foi sentado, irmãos, no jumentinho. Mas na segunda vinda, irmãos, Ele veio montado num cavalo branco, com uma espada, irmãos, de 2 gumes. Na primeira vinda, irmãos, Ele veio com amor e misericórdia. Na segunda vinda, irmãos, Ele veio, irmãos, para julgar todas as nações. Na primeira vinda, irmãos, Ele veio para salvar. Na segunda vinda, irmãos, Ele veio para julgar o pecado da humanidade. Na primeira vinda, irmãos, Ele veio para morrer na cruz do Calvário. Na segunda vinda, irmãos, Ele veio para mostrar todo o seu poder e toda a sua glória. Na primeira vinda, Ele veio como cordeiro mudo, que foi ao Calvário e morreu. Mas na segunda vinda, irmãos, Ele veio como leão da tribo de Judá. Na primeira vinda, irmãos, no arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que nenhum olho verá, porque será num ápice. Mas na segunda vinda, diz a Bíblia, irmãos, no livro de Zacarias, e todo olho verá. Ai, Deus! E aí, irmãos, os ímpios, irmãos, serão ressuscitados. Aí a Bíblia, irmãos, confirma aquilo que a Bíblia diz, e o mar dará os seus corpos. E o mar dará os seus corpos, e a terra dará os seus corpos. E aqueles irmãos que crucificaram a Cristo, aqueles que falavam mal de Cristo, aqueles irmãos, aqueles que Deus também irmão Nicodemos, aleluia, e aqueles irmãos que falavam, que irmãos que zombavam dos pastores, vão olhar para Cristo, irmãos, vão ver as suas mãos traspassadas, vão ver os seus pés traspassados, vão ver o seu costado traspassado e vão dizer: ai, afinal eras tu, afinal tu eras o Messias, afinal tu eras Deus.
e todo olho verá, e todo olho saberá que Ele é Cristo, o Rei, o nosso Deus eterno. Bendito seja Deus. Amados, não tenha medo, porque a igreja não está a viver a grande tribulação. A gente está a viver, irmãos, Deus te abençoe, irmã Michael. Irmãos, a gente está a viver o princípio das dores. Sim, acredito que temos a viver o princípio das dores, mas a igreja não vai passar pela tribulação. Jesus disse: tem bom ânimo, por tudo que me guardastes, eu te guardarei na hora da provação. Sabes para que serve a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo? Para julgar as nações, para pôr as nações à prova. Escutem, é verdade que este vírus tem atormentado muita gente. É verdade que este vírus, irmãos, infelizmente tem matado muita gente, e a gente está triste com isso, verdade, e temos que nos guardar. Mas já apareceram muitos vírus, irmãos, muitas doenças. Eu vou explicar um bocadinho, escutem, para vocês saberem. Já que estamos a falar, vamos a falar mais um bocadinho. Primeiro, entendem-se bem, nação contra nação. No século XX, na Primeira Guerra Mundial de 1914, morreram 8.5 milhões de soldados. Na Segunda Guerra Mundial, morreram de 15 a 60 milhões de soldados. Desde o fim da Segunda Guerra até o ano 2014, houve 246 conflitos em 151 lugares e morreram mais de 100 milhões de pessoas. Haverá fome. Terem-se bem, irmãos, haverá fome. A fome causou, e terem-se bem, irmãos, este vírus não é nada. Infelizmente, pessoas têm morrido neste vírus, não é nada. Isto não é nada. Os crentes antigos passaram mais que a gente. E terem-se bem, a fome causou mais de 70 milhões de mortes no século XX. Segundo as Nações Unidas, a fome é o maior risco do mundo à saúde, e 1 em 7 pessoas não tem alimento. Na Etiópia, uma garrafa de água custa mais do que 1 litro de gasolina. Haverá terremotos. O relatório World Trade Center Report diz: de 1970 a 2001 houve uma média de 19 terremotos por ano, causando em média 19.547 milhões de mortes. De 2003 a 2014, a média foi de 21 terremotos, matando 67 milhões de pessoas. Haverá epidemias. Agora que é que vocês prestem atenção, porque este vírus não é nada. Prestem atenção. Haverá epidemias. Calcula-se que a varíola matou mais de 300 a 500 milhões de pessoas. A varíola matou mais de 300 a 500 milhões de pessoas. No século XX, o Instituto Mundial diz que nas últimas 3 décadas, doenças como o Ebola, o HIV, o antivírus, mataram tantas pessoas e tão avançadas que é de tal modo quase impossível de a gente pará-las. Traição. O amor de muitos esfriará. O regime nazista do Hitler matou 6 milhões de judeus e milhões de pessoas. Segundo a BBC, calcula-se que cerca de 200 mil pessoas foram mortas num período de poucos meses. Todos os anos morrem mais de 700 mil pessoas em conflitos. Deus te abençoe, irmão Marco. Amantes de si mesmo. Segundo a União Europeia, calcula-se que 275 milhões de crianças, isto é forte, mas não me levem a mal se tiverem mais a ver e pessoas mais velhas, mas eu vou ter que falar assim um bocadinho português, não me levem a mal. Segundo a Unicef, irmãos, a União Europeia, calcula-se que 275 milhões de crianças são abandonadas e violentadas, e 300 milhões de idosos são maltratados todos os anos. E a Bíblia diz assim, irmãos: será pregado o Evangelho do Reino em todo o mundo. Hoje, pelo que estamos a ver, irmãos, o Evangelho está sendo pregado através dos servos de Deus, como é o nosso irmão Michael, como é o nosso irmão Ivan,
mora uma irmã Marito, com o nosso irmão Gira e todos os chefes do Alentejo, da Zona Norte, da Zona Minho, de Lisboa, irmãos de Espanha, de França, graças a Deus, irmãos pelos diretos, irmãos que têm feito tanto bem. Então nós podemos ver, irmãos, que através da internet, irmãos, o Evangelho está sempre pregado em toda a criatura. Então, irmãos, estes sinais que eu li, não tem nada a ver com o arrebatamento. Estes sinais que eu li, irmãos, são sinais da segunda vinda de Cristo. Este vírus que hoje está, eu entendo, irmãos, que é um sinal de que a segunda vinda de Cristo está muito próxima. E mais uma vez te digo, se a segunda vinda de Cristo está próxima, o arrebatamento da igreja está por um fio. O arrebatamento da igreja está iminente. Converte-te à tua casa, salva a tua casa, deixa o teu orgulho, deixa o ódio, deixa o rancor, deixa a inveja, salva a tua casa, salva a tua família. Vou-vos só ler um bocadinho, irmãos, de que aqueles que ficarem cá no arrebatamento, o que vai acontecer, irmãos, só um bocadinho. No livro de Apocalipse, nós sabemos, irmãos, que o livro de Apocalipse é simbólico, amém? O livro de Apocalipse é simbólico. A maior parte daquilo que lá está é simbólico. E nós, irmãos, pela graça de Deus, irmãos, e pela iluminação de Deus, Deus nos dá um entendimento, aleluia. Obrigado, irmão Nicodemos, Deus o abençoe. E pela graça de Deus, irmãos, Deus nos está a dar o entendimento para nós entendermos, irmãos, certas passagens. Irmãos, no capítulo 9 do livro de Apocalipse, a Bíblia fala, irmão, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra: a minha Bíblia já está muito velha. Vamos ler a palavra. Capítulo 9, verso 12. Vamos ler, irmãos, a partir do versículo 1, e vou-vos interpretar essa passagem e depois termino. E estejam atentos, que, irmãos, que essa passagem é um bocadinho profunda e é tremenda. Diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, o sol e a lua se escureceu. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma, mas sim somente aos homens. Foi-lhes também dado que não matassem os homens, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião que fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então, bem agora, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham cabelos como os cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho das suas asas era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm à peleja. E tinham ainda cauda como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego é Apolion. Bendito seja Deus. Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, quando tiverem cá na grande tribulação, a Bíblia diz, irmãos, que uma estrela vai cair à terra. Nós sabemos, irmãos, pela Bíblia, que Satanás, Lúcifer, era chamado a estrela da manhã. A palavra Lúcifer, irmãos, não está na Bíblia, mas a Bíblia Vulgata, que era a Bíblia, irmãos, dos 70, incluiu esta palavra Lúcifer. E a palavra Lúcifer significa aquele que dá luz, aquele que brilha. E o próprio, irmãos, Isaías, irmãos, em algumas traduções da Bíblia diz: tu que és a estrela da manhã. E nós entendemos, irmãos, que a Bíblia, quando o Apocalipse está dizendo que uma estrela aqui do céu, está falando de Satanás. Diz assim a Bíblia, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que o poço do abismo, inferno, sair, irmãos, foi aberto. E saíram, irmãos,
Gafanhotos terríveis. Nós entendemos aqui, irmãos, que os gafanhotos são demónios. Irmãos, eu quero que vocês aprendam algo. Quem é que gosta de morrer? Ninguém. Quem é que gosta de morrer? Ninguém, irmãos. Ninguém gosta de morrer. Mas neste tempo, estes demónios que vão sair do abismo, a Bíblia diz assim, irmãos, há demónios que estão presos no inferno, que quando forem soltos, terão tanta raiva, terão, irmãos, tanto ódio, terão tanto rancor à humanidade, que um anjo diz assim: ai dos que habitam na terra, ai dos que habitam na terra, porque Satanás e os seus demónios vão diante de vocês com muita ira. Hoje, se estes demónios fossem soltos, diz Jesus, se estes demónios fossem soltos, tinham matado já a terceira parte da terra. Mas no tempo da grande tribulação vão ser soltos. Irmãos, e quem é que gosta de morrer? Ninguém. Mas a Bíblia diz, irmãos, no livro de Apocalipse, que o sofrimento será tanto, que as pessoas vão já morrer. Mas sabes o que é que vai acontecer? O nosso Deus vai dizer assim à morte: morte, morte, durante 5 meses eu te ordeno que não mates ninguém. Durante 5 meses desaparece. E sabes o que é que vai acontecer, irmãos? O sofrimento é tão grande, irmãos, que as pessoas vão buscar a morte e a morte não está. As pessoas vão matar. As pessoas vão jogar para baixo dos comboios. As pessoas vão jogar dos penhascos. As pessoas vão dizer para os montes para caírem sobre eles. As pessoas, irmãos, vão tentar ir contra as paredes e matarem-se, irmãos. Mas a morte não está. E eles não podem morrer. Vão ter que sofrer. Vão ter que, irmãos, sofrer as amarguras. Vão ter que sofrer a aflição. Vão ter que sofrer os flagelos. Está na Bíblia. Escuta, irmãos, o que são estes demónios. Paz Deus, eleve. Um grande abraço. Deus te abençoe muito. Irmãos, escutem o que é estes demónios. Características dos gafanhotos. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a guerra. São opressores terríveis que vêm com uma força quase irresistível. São inimigos fortes. A Bíblia diz, irmãos, que estes demónios trazem coroas parecendo ouro, mas não é ouro. Sabe o que é que isso significa? Falta pureza, falsa santidade. Estes demónios, irmãos, vão parecer santos, porque eles vão trazendo uma coroa, irmãos, aparentando falsa santidade, mas são demónios. Irmãos, interessa bem a aparência destes demónios. Estes demónios têm rosto de homem, cabelos de mulher e dentes de leão. Vamos a ver o significado. Rosto de homem, figuras de animais com rosto de homem sugerem inteligência, astúcia. Ou seja, irmãos, estes demónios têm rosto, irmãos, de homem, quer dizer, rosto humano. Geralmente na Bíblia, quando algum animal aparece com rosto humano, significa inteligência, significa astúcia. Isto quer dizer, irmãos, que estes demónios que vão ser soltos, irmãos, na grande tribulação, são demónios muito inteligentes. São demónios, irmãos, muito astutos. São demónios que vão saber fazer as coisas. São demónios que vão saber agir. Depois diz assim, irmãos, além do rosto de homem, têm cabelos de mulher. Qualquer explicação reconhece uma criatura estranha. Os cabelos de mulher, os cabelos de mulher representam sua submissão ao seu chefe e significam beleza, simpatia e suavidade. Ou seja, irmãos, que estes demónios, além de terem inteligência, têm cabelos de mulher. Significa, irmãos, isto, que eles estão submissos a Satanás e tudo o que Satanás disser eles fazem. E outra coisa, significa, irmãos, que eles não se vão apresentar diante de ti como muitos pensam, irmãos, com garfo e com os cornos, dizendo sou o diabo. Não. Estes demónios, quando se apresentarem a ti, irmãos, vão se apresentarem a mim. A gente não. Diz-nos guarda. Aqueles que cá ficarem belos vão apresentar-se, irmãos, lindos. E eles vão enganar a muitos, irmãos, com a sua beleza. Vão se apresentar, irmãos, aleluia, como que lindos. Irmãos, e depois diz assim, além de cabelos de mulher e rosto de homem, diz, e tem dentes de leão. Estes demónios têm o poder destruidor. A Bíblia diz, irmãos, que Satanás ruge como leão. Isto quer dizer, irmãos, que estes demónios, como eu disse anteriormente, vão vir com uma fúria muito grande sobre a humanidade. Sabem porquê? Porque eles sabem que depois da tribulação eles vão ser julgados.
e vão ser lançados, irmãos, no lago de fogo. E o lago de fogo, irmãos, é a segunda morte, que vai ser para toda a eternidade. Bendito seja Deus. E a Bíblia diz assim, irmãos, e estes demónios também têm coraças de ferro e fazem muito barulho. Estes guerreiros do diabo estão preparados para a guerra. Sabe o que é que significa, irmãos, eles terem coraças, irmãos, de ferro? Significa, irmãos, que já estão preparados para a guerra. Por favor, há muitos crentes que não estão preparados para a guerra. Este vírus vem mostrar que muitos crentes não estão preparados para a guerra. Por favor, vamos nos preparar, porque Satanás já está preparado para a guerra. Vamos salvar nossas almas. Vamos salvar a nossa casa. Não vamos ficar aqui na grande tribulação. Não vamos ficar na grande tribulação, irmãos, porque o sofrimento da grande tribulação é muito grande. Por isso é nesta noite, irmãos, eu te quero dizer, eu te quero alertar. Mais uma vez digo, mais uma vez alerto. A Igreja de Cristo será arrebatada antes da grande tribulação. A Igreja de Cristo será arrebatada antes dos selos serem abertos. A Igreja de Cristo será arrebatada antes do Cavaleiro Branco entrar em cena. Escutem, o Cavaleiro Branco, irmãos, no capítulo 6 do Apocalipse é o Anticristo. A Igreja será arrebatada, irmãos, antes de o mundo experimentar a ira de Deus. Há um livro, irmãos, que eu tenho que diz assim: pecadores nas mãos de um Deus irado. Oh Pai do céu, irmãos, não tenha medo daquele que mata o corpo. Não tenha medo de Satanás. Tenha medo da ira de Deus. Tenha medo da ira de Deus, porque a ira de Deus é terrível, irmãos. Ai do mundo, ai do mundo, e ai daquele que conheceu a Cristo, e ai daquele que pregou a palavra. Porque há muitos pastores que vão cá ficar, irmãos. A gente não sabe o dia da manhã. Eu não estou criticando, que deixe-me livre, que deixe guarda, porque eu posso estar e amanhã posso contar. A gente não sabe o dia da manhã. Mas há muitos pastores que vão cá ficar. Há muitos crentes que estavam no coro vão cá ficar. Há muitos que tinham caras na igreja vão cá ficar. Há muitos crentes antigos vão cá ficar. Estes são os que vão sofrer mais, irmãos. Estes são os que vão sofrer mais. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre de todo o mal. Mais uma vez te alerto, mais uma vez te digo: não tenham medo, Igreja de Cristo, não tenham medo, porque a Igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, não vais passar a grande tribulação. Antes da grande tribulação, a Igreja vai ser arrebatada. Antes da grande tribulação, nós vamos estar com Cristo. Irmãos, eu espero que este simples estudo, porque foi simples, irmãos, porque e sem hipocrisias, irmãos, eu não sei nada, que é mesmo assim, irmãos, há pessoas dentro da nossa obra, que eu, irmãos, e Deus sabe, que quando os vejo pregar, irmãos, e ensinar, irmãos, eu fico maravilhado, e que têm mais qualidades do que eu, e que têm, irmãos, mais anos do que eu, aleluia. Mas houve pessoas que chegaram para mim, e principalmente aqui da Beira Baixa, e a pedir-me uma explicação, irmãos, sobre se a igreja ficava ou se a igreja subia. Mais uma vez te digo, aleluia, a igreja não fica na terra. A igreja vamos subir no arrebatamento. Que Deus vos abençoe a todos, que Deus vos guarde, que Deus vos proteja, aleluia. E outra coisa, irmãos, não vamos ter medo, não vamos ter medo. Vamos louvar, vamos adorar e vamos acreditar que Deus é maior que todo o vírus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não vamos perder a fé, não vamos perder confiança, não vamos perder a esperança. Que Deus vos abençoe. Um abraço para todos. Irmãos, se precisarem de alguma coisa, irmãos, da minha parte, de alguma oração, de alguma dúvida, não hesitem. Falem comigo, contatem-me, irmãos, que eu, conjuntamente com o Espírito Santo, irmãos, meu amigo o Espírito Santo, caso vocês não saibam, eu e o Espírito Santo, irmãos, somos amigos íntimos. Verdade. Eu e o Espírito Santo somos amigos íntimos. Falamos muito os dois, desabafamos muito um com o outro. Se precisarem de alguma coisa, por favor, não hesitem. Falem comigo, que eu estou cá para vos ajudar aquilo que eu puder, em nome do Senhor. Que Deus vos abençoe. Um abraço para todos, em nome do Senhor Jesus.